Uma boa noite a você que está aqui na igreja, você também que nos acompanha pelo canal. Que as bênçãos de Deus recaiam sobre você e sua família. Nós vamos ler um versinho rapidinho aqui, que se encontra em Provérbios, versículo 27, capítulo 27, versículo 23, que diz assim: É bom conhecer bem o estado de tuas ovelhas, cuida bem dos teus rebanhos. E o 24 também: Porque as riquezas não duram eternamente e a coroa não permanece de geração em geração. Nós estamos lendo esse verso. Essa semana teremos o começo da semana de mordomia, se inicia agora na sexta-feira, no sábado e no domingo. Todos estão convidados, você também pode nos acompanhar pelo canal. E para nós começarmos os louvores aqui, nós vamos cantar todos com entusiasmo o hino Não Há o que Temer. Vamos cantar intensamente, Adoradores 5. Por tanto tempo
Vamos ficar em pé e louvarmos a Deus cantando o hino Unidos pela Palavra.
esses pensamentos, eu convido aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para falarmos com Deus. Senhor amado Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe na Tua casa nesta noite, logo no comecinho da semana, e pelo dia que o Senhor nos deu também, com vida, com saúde, e porque o Senhor nos guardou até aqui, e agradecemos em especial pelo dom da vida e pela porta da graça que ainda está aberta, ó Pai. Assim nós nos achegamos na Tua presença, na Tua casa, e te pedimos o Teu perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, por cada um aqui, por cada pessoa que está assistindo através da internet também, que Teu Santo Espírito possa estar presente em cada coração, em cada pessoa individualmente, ó Pai. E que esse tema que nós acabamos de cantar, que possa ser uma realidade na vida de cada um de nós. Que nós possamos nos unir cada vez mais pela Tua Palavra, Pai, porque a Tua Palavra tem o poder de transformar e tem o poder também de nos impulsionar a fazer a Tua obra. Assim nós nos colocamos nas Tuas mãos, à Tua disposição, que o Senhor nos use conforme os Teus planos e a Tua vontade. Esteja também com o pastor Stanley, que logo mais irá repartir a Tua Palavra, que ele seja o Teu porta-voz ao trazer essa mensagem diretamente do Senhor, para que assim nós possamos nos achegar mais perto ainda do Senhor e praticar a Tua vontade na nossa vida, ó Pai. Essas bênçãos nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem-vindo ao Momento Vida e Saúde. Eu sou a doutora Daniela Cano, nutróloga e médica do estilo de vida. Comer saudável é incluir alimentos como vegetais, frutas, grãos, cereais e castanhas de uma maneira equilibrada. Você já sabe o que faz bem e o que faz mal, mas por onde começar? Toda mudança exige uma decisão seguida de um planejamento para sua execução. Portanto, dedique um tempo para planejar a sua rotina e fazer as refeições semanais. Selecione o que irá comer, faça uma lista de compras, pesquise onde poderá comprar coisas mais saudáveis. Com planejamento, você terá mais chances de obter sucesso em adquirir novos hábitos, evitando inclusive escolhas impulsivas e pouco saudáveis. Comece com substituições simples, como trocar o refrigerante por uma água aromatizada com frutas, o arroz e o pãozinho branco pelas versões integrais. Você pode incluir mais cores no seu prato com diferentes vegetais e frutas. Só cuidado para não misturar tudo no mesmo prato. Você tem 7 dias na semana e 3 refeições ao dia para equilibrar todos os nutrientes que você precisa. Priorize alimentos integrais, menos processados e mais próximos do natural, pois eles são ricos em fibras e nutrientes essenciais para o seu corpo. Experimente novos sabores e texturas, indo além do salgado e doce. Explore o ácido, amargo, o azedo. Deus criou a nossa língua para sentir diferentes sabores e o paladar se adapta com o tempo. Procure cozinhar mais. Ao preparar suas próprias refeições, você controla os ingredientes e as porções. Experimente receitas saudáveis e envolva as crianças, inclusive. Assim, elas podem desenvolver habilidades e apreciar novos sabores. No Clube Vida e Saúde, você aprende a preparar refeições saudáveis e equilibradas. Procure o líder do Departamento de Saúde da sua igreja e faça parte do clube. E acompanhe o programa Vida e Saúde no Novo Tempo, de segunda a sexta, às 4 da tarde. Até o próximo Momento Vida e Saúde. Pois bem, agora é a hora do sorteio. Tem 7 brindes aqui muito importantes para você. Bem saudável e bem legal para você receber. A professora Adassa, né, vai radar e vai falar os números aqui e vai sortear aí os brindes. Quem que não pegou o número? Obrigado. Oi. Tá. Alguém tá sem número? Tá aí. Vamos lá. Esperar todo mundo receber, então. Mexe aqui na a caixinha frente. aí, vamos. Pronto? Todos receberam? Então vamos. Pode soltar.
32. Quem está com 32 aí? Ninguém. Vamos Pega seguir. Vamos lá. Ih, 22. 22. Tô achando que tem muito papel para pouca gente. Vamos lá. 14. Opa! Pegou por último aqui. Como que é o nome dele? Esqueci. Cadu. Cadu. Vem cá, Cadu. Pega aí, Cadu. Qual E que aí, você vai levar? Cadu? O que você escolhe? Vai, pega aí. Pega a maçã. Você pegou a maçã aquele dia lá, então você leva a maçã de novo. Maçã? Isso. Parabéns, Cadu. Saborei, tá? Obrigada. Vamos lá. 11. Opa, Nino, vem aqui, Nino. 11. Nossa! Ele veio por último também. Pegou aqui o número. Por último aí. Pode escolher. Pode escolher. Banana. muito Parabéns, tá? Número 27. 27. Ah lá, né? Lá 27. atrás. bom. Já pode falar em seguida. 16. Número 16. Pode escolher o seu, tá? Tem 16. a manga, tem a manga. Hã? Pode ser. Parabéns. É o suco de uva natural, viu? Oi. 16. O que você escolhe, irmã? O coco. Coco. Coco seco. 12. Número 12. Opa. Soraya. Irmã Soraya. Tem mais 3. Laranja, couve e manga. Temos mais 2 pessoas Qual que que você vão quer? ser privilegiadas aqui Manga. agora. Laranja. Laranja? Bota aí. Vamos lá. 10. Ninguém? Vamos lá. Próximo. 28. Ah, é o meu, gente. Agora você leva a manga, né? Pode ser. 28. Aqui, ó, o meu número. Vamos lá, o último. 31. Alguém tá com 31 aí. 31. Tem alguém com 31? E agora? Pega o 13. Vamos ver aqui. 5. Quem que tá com 5? Alguém pegou o 5 aí. Eu lembro que alguém pegou. 5. 13. 13. Número 13. Vai levar a couve. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também. Fazer um delicioso suco de couve. Podemos. Obrigado a todos. Que Deus abençoe vocês. A vida é tão complicada que, por vezes, receamos não sermos capazes de encontrar a direção correta. Martin, um pastor em visita a um país estrangeiro, precisava estar no aeroporto antes de amanhecer. Por isso, ele contratou um táxi. O motorista não estava usando nenhum sistema de GPS, mas parecia bastante confiante sobre a rota até o aeroporto. Até que ele começou a dar voltas pela cidade, procurando pela saída correta. O pastor, olhando para seu relógio, percebeu que o check-in já estava aberto. Quando finalmente estavam na rodovia, o motorista confessou que nunca havia ido ao aeroporto, mas que uma vez, um amigo o havia ensinado a chegar até lá. Ele procurava placas na estrada constantemente.
Ver que o motorista estava hesitante estava deixando o pastor bastante preocupado. Depois de dirigir durante os supostos 30 minutos de duração da viagem, o motorista parou o carro em um trecho estreito no meio do nada e fez várias chamadas telefônicas. O tempo estava se esgotando, o check-in já estava fechado e o pastor estava preso com o motorista que ainda não sabia a rota para o aeroporto. Não precisamos fazer o mesmo na jornada de nossas vidas. A humanidade foi criada com um manual para viajar através do labirinto da vida. No princípio, o Senhor deixou instruções claras aos nossos primeiros pais. Ele disse: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Se eles apenas houvessem seguido a orientação de Deus, eles teriam ficado livres de preocupações. Através de sua palavra e do Espírito Santo, o Divino Provedor nos instrui sobre a gerir as relações e recursos que Ele nos deu. Mesmo que Ele possa endireitar o que arruinamos, a jornada de nossa vida pode ser mais suave se buscarmos o seu direcionamento. Aqueles que seguirem as suas instruções entrarão no caminho certo para alcançar seus objetivos e o destino final. Enquanto adoramos a Deus com nossos dízimos e pacto, que possamos convidá-lo para ser o guia de nossas decisões de vida e gestão de recursos. Que possamos colocar nossos desejos em último lugar e Deus em primeiro. Boa noite a todos os irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós essa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo pelo canal da igreja. Que Deus possa abençoar você também que está nos assistindo aí de casa. Que a graça do Senhor alcance você nessa noite. Estou muito feliz por estar com vocês aqui. Já fazem alguns dias. A gente tem andado aí por diversas cidades da PAC, realizando batismos, ordenação. Ontem nós estivemos na cidade de Itapira e passamos o dia lá. Na verdade, a gente passou em 4 igrejas daquela cidade. As 4 igrejas. Foi um programa completo, né? Mas foi uma bênção. Lá tivemos batismos no Dia Mundial dos Jovens, ordenação, uma festa muito linda, né? E parabenizamos ali o pastor da igreja, o nosso amigo ali, o pastor Adilson da igreja de Itapira, que nos recebeu com muito carinho. Nessa noite, nós temos um tema para estudarmos juntos como igreja. E o tema, ele vai falar de uma de nossas crenças. Nós, como adventistas do 7º dia, nós temos um corpo doutrinário e temos 28 crenças que nos define. 28 crenças que são baseadas na Bíblia, na palavra de Deus. E eu escolhi uma destas crenças para nós falarmos nessa noite. Na verdade, nós vamos falar sobre a crença de número 20, sobre o sábado. Nós hoje vamos estudar um pouquinho sobre o sábado. O sábado, e ele está relacionado intimamente com a adoração.
O sábado está relacionado com adoração. Antes de abrirmos a palavra de Deus, eu quero convidar você para fazermos mais uma vez uma oração. Feche seus olhos, vamos orar. Bendito Deus, Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela tua graça que se manifesta a cada instante em nossa vida. Obrigado a Deus pelo teu cuidado conosco, pela proteção. Obrigado a Deus por nos trazer a esse lugar. Obrigado a Deus porque nesse instante existem várias pessoas que estão nos assistindo, conectadas da sua casa. E te pedimos agora, ó Deus, que o Senhor ilumine a nossa mente com o Espírito Santo, para compreendermos essa crença que é tão importante para nós e que nos identifica como teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Dentre as muitas crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós temos uma crença que, por ser bastante prática e visível, essa crença ela nos destaca da maioria dos cristãos. É justamente a crença que trata sobre o sábado, a guarda do sábado. E isso é tão verdade que em algumas regiões nós somos conhecidos mais por sabatistas do que por adventistas. E as pessoas nos conhecem como aqueles que guardam o sábado, Queridos, como nós consideramos o sábado? Você já parou para pensar nisso? Como nós observamos o sábado? Qual é o seu significado? Você que está nos assistindo, como você guarda o sábado? Como você vê o sábado? Qual o significado do sábado para você? Como nós consideramos o sábado de forma individual? Somos indiferentes com relação ao sábado? Nos entristecemos quando se aproxima as horas do sábado? É para nós um dia de deleite, um dia de alegria, ou um dia enfadonho? Para alguns, parece que a única diferença entre o sábado e qualquer outro dia da semana é que no sábado alguns vão para a igreja e outros vão para o trabalho e vão para outros afazeres. Afinal, será que Deus requer a guarda de um dia específico? Como observar, então, se Deus requer a guarda desse dia corretamente? E o mais importante, o que podemos fazer, efetuar durante esse dia? Isso é o que nós veremos nessa noite no nosso estudo sobre a crença de número 20, o sábado. E nós iremos utilizar a Bíblia, as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, porque a Palavra de Deus ela faz parte da nossa vida e ela é o fundamento da fé cristã. E como cristãos adventistas do sétimo dia, nós temos a Bíblia, as Sagradas Escrituras, tanto o Antigo como o Novo Testamento, como a base, o alicerce da nossa crença. Eu quero começar analisando com vocês o significado do sábado. O significado do sábado. O mandamento que nos ordena a guarda do sábado, todos nós conhecemos, e nós podemos dar uma olhadinha, está em Êxodo capítulo 20. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 20. E eu quero ler com vocês a partir do verso 8.
é o quarto mandamento. O texto sagrado diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse texto não é o texto bíblico mais importante sobre o sábado. Na verdade, o próprio mandamento declara que o sábado é bem anterior a esse texto sagrado. O sábado é bem anterior à entrega dessa lei. Dentro do próprio mandamento, nós podemos observar que o sábado, o mandamento, ele remete o pensamento do leitor a um momento longínquo no passado, onde todas as coisas foram criadas. Se nós fôssemos observar o texto mais importante a respeito do sábado, seria no livro de Gênesis, lá no princípio, quando Deus cria todas as coisas, e ao final da criação, Ele santifica, Ele abençoa, Ele separa um dia especial para guardar. Isso nos mostra que o sábado não foi criado pelos judeus ou pelos hebreus. Porque nessa época, quando Deus criou todas as coisas, ainda não existia esses povos. Quem existia era apenas o ser humano, a criação de Deus, Adão e Eva. Assim, o texto bíblico que está acima de todos os textos e serve de base para a nossa doutrina é Gênesis. Porque ele remonta o nosso pensamento ao princípio da criação de todas as coisas. Visto ser o sábado uma porção do tempo, nós podemos pensar um pouquinho sobre o tempo. E o que define um dia? Vocês já pararam para pensar o que define um dia? O que define uma semana? O que define um ano? O que define um mês? Bom, ao estudarmos e tentarmos achar essas definições, nós encontramos que um dia é o tempo em que o planeta Terra leva para realizar uma volta ao redor do seu próprio eixo. E esse é um movimento, esse eixo imaginário, planeta Terra, ele leva 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu eixo. Na verdade, 23 horas, 56 minutos, 4 segundos e 9 centésimos. Realizando ali o movimento que nós conhecemos como movimento de rotação. E o período de tempo que equivale a um mês? Bom, o período de tempo que equivale a um mês é o período que a Lua necessita para dar um giro ao redor da Terra. E aí nós vamos ter as fases da Lua, né? Vocês lembram as fases da Lua? Quarto crescente, quarto minguante, Lua nova e Lua cheia. Após esse período, nós temos ali um mês completo, e um ano. O ano é o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. E esse movimento nós conhecemos como movimento de translação. Leva-se um ano para dar essa volta. E uma semana? Bom,
Na verdade, nós não sabemos quanto tempo seria uma semana. Não há nenhum movimento de corpos celestes que defina uma semana. Pelo contrário, a semana ela vem a nós desde a criação. E foi lá na criação que Deus estabeleceu o ciclo semanal. No decorrer da história, é bem verdade que houve algumas mudanças. E alguns para questionar a legitimidade do sábado, do dia de sábado que nós guardamos. Alguns dizem que o calendário se perdeu, que nós não temos a data correta, por isso podemos guardar qualquer dia, mas isso não é verdade. No decorrer da história houve realmente algumas mudanças no calendário, mas é interessante que, embora tenha havido essas mudanças nas datas, nunca houve a mudança no dia da semana. E eu quero citar apenas um único exemplo, para que a gente consiga raciocinar melhor. No ano de 1582, o Papa Gregório XIII, aconselhado pelos astrônomos, ele fez um decreto papal, uma bula papal, chamada Intergravíssima, e que essa bula, ela dizia em resumo, que a quinta-feira, 4 de outubro de 1582, seria imediatamente seguida, prestem atenção, a quinta-feira, 4 de outubro de 1582, seria imediatamente seguida pela sexta-feira, 15 de outubro. Isso para compensar as diferenças acumuladas ao longo dos séculos entre o calendário juliano. Assim, os dias 5 a 14 do ano de 1588, do mês de outubro, eles deixaram de existir. Eles simplesmente desapareceram. As datas foram alteradas, mas a semana permaneceu a mesma. A quinta-feira foi seguida da sexta-feira. E a sexta-feira foi seguida do sábado. De acordo com Gênesis, esse texto, que eu convido agora vocês para ler, Gênesis capítulo 2. Olha que interessante. Gênesis capítulo 2. A partir do verso 1, diz que assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra, que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Podemos perceber claramente que o dia de sábado carrega as digitais de um Criador. As digitais daquele que é soberano, daquele que é rei dos céus e da terra. E é interessante observar que Deus ele realizou 3 ações ao concluir a obra da criação. A primeira delas, Deus descansou. A segunda delas, Deus santificou. E a terceira delas, Deus abençoou. Deus descansou não no sentido de que ele estivesse cansado, mas ele descansou no sentido de completude. Pois a obra da criação havia sido terminada. E Deus agora cessou aquele trabalho. Não precisava realizar mais nada, porque tudo havia sido feito. E quando Deus conclui, Ele olha e Ele diz: é muito bom o que eu fiz. Deus também santificou, isto é, santificar
aqui traz um significado de separar, colocar à parte, tirar do meio dos outros dias e colocar esse dia à parte, para um propósito especial, para um propósito de nós podermos nos encontrar com o nosso Deus. E a terceira ação de Deus é que Ele abençoa esse dia. Nós podemos estudar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e nós não vamos ver nenhum outro dia na Bíblia, o qual Deus tenha colocado uma bênção específica. Aliás, foram essas ações divinas, a ação de descansar, a ação de santificar e a ação de abençoar, que tornaram esse dia tão especial. E Deus nunca mais fez isso. Ele fez na criação e permanece e permanecerá pelos séculos dos séculos e por toda a eternidade. E por que Deus fez isso? Porque Deus separou um dia, abençoou, santificou esse dia. Bom, eu não vou responder por mim mesmo. Eu vou deixar a palavra de Deus falar ao seu coração. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 2. E o verso é o verso muito querido. É um verso muito especial, que deixa de forma clara que Deus cria o sábado com um propósito muito específico. Capítulo 2, e o verso é o verso 27. E acrescentou, diz o texto sagrado, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Verso 28, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Nesse ponto, nós percebemos que Deus estabeleceu o sábado para que fosse uma bênção para o ser humano. O sábado foi estabelecido para que fosse uma bênção para mim, mas também para você. E é interessante que esses dois versos, o verso 28 conclui dizendo que o Senhor do sábado é que fez isso. Foi Jesus, o Senhor do sábado, aquele que é Criador, que estabeleceu assim. Não é normas humanas. O sábado não foi dado apenas para um povo. O sábado foi dado para a humanidade, para os seres humanos poderem desfrutar da presença do seu Criador. Grandes bênçãos estão reveladas e estão reservadas para os que guardam o sábado. Enquanto ainda o povo de Deus estava ali junto ao Monte Sinai, Deus deu ao seu povo uma indicação da tremenda importância da observação desse dia. Podemos ver no livro de Êxodo, capítulo 31. Olha a orientação de Deus ao seu povo, ali junto ao Sinai. Êxodo capítulo 31. Verso 13. Tu, pois, falarás aos filhos de Israel e lhes dirás: certamente guardareis os meus sábados, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Aqui Deus deixa claro, através deste texto sagrado, de que o sábado
não se limita apenas ao povo de Israel, mas o sábado se estende por gerações, como um sinal de identificação, de santidade do seu povo. Um sinal de santidade. Mais tarde, depois de 40 anos de peregrinação no deserto, quando o povo de Deus estava próximo de Canaã, Moisés recapitulou com eles a história de Israel, relembrou inclusive a entrega da lei e repartiu-lhe os 10 mandamentos. Todavia, ao tratar do sábado, ele menciona mais uma razão para a sua observação. Colossenses capítulo 1, versos 13 e 14. É dito que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Mais um motivo é dado para se observar o sábado. Porque o sábado é um sinal de libertação. Foi um sinal de libertação para os israelitas do Egito, da escravidão, e é um sinal de libertação para nós, que vivemos nesses últimos momentos da história da humanidade, e que somos escravos muitas vezes das nossas agendas, de centenas de compromissos, de muitos afazeres. É um sinal de libertação dessa escravidão que é imposta a cada um de nós, para que possamos lembrar que Deus nos libertou desta escravidão. E Ele nos libertou da escravidão do pecado com o seu sangue que foi derramado na cruz. É interessante perceber que após a criação, Deus ele para e descansa no 7º dia. E Jesus, após a recriação, após concluir o plano da salvação, Deus também descansa na pessoa do seu Filho no 7º dia. Quando nós olhamos o Evangelho de Lucas, capítulo 23, dos versos 50 ao 56, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, do verso 1 ao 6, nós podemos recordar que Jesus descansou no sábado, após realizar a obra da salvação. Ele descansa, nos dando exemplo. E podemos ver também em Lucas 4,16, que era costume do nosso amado Salvador, a cada sábado, se dirigir a uma sinagoga, para adorar, para pregar a palavra de Deus, para estar ali em comunhão com Deus e com as suas criaturas. Portanto, querido, o sábado não foi dado como lembrança somente. Ele foi dado como um símbolo de libertação, como um sinal de Deus para santificar o seu povo. Precisamos lembrar algumas importantes verdades. O nosso Deus, ele é um Deus onipotente, é um Deus infinito em bondade, e Ele é o Deus criador de todas as coisas. Ele é o nosso libertador. Ele é aquele que nos livra do império das trevas e nos conduz para o seu reino de luz. E o mesmo poder que criou todas as coisas é o poder que opera em nós, promovendo a nossa santificação a cada dia. Ou seja, restaurando o nosso ser, a sua imagem e semelhança. Em suma, todas as vezes que eu decido separar o dia de sábado para um encontro com o meu Criador, o sábado me lembra que a nossa existência e o nosso progresso, tanto na vida material como na vida espiritual,
não depende das nossas forças, nem dos nossos recursos, mas depende unicamente daquele que é o Criador de todas as coisas, Deus. A instituição do sábado preserva entre os homens o conhecimento de Deus e o reconhecimento dele como o Criador, Redentor e santificador do seu povo. Por isso o sábado ganha um tom tão importante para o povo de Deus. A guarda do sábado. Já caminhando para o final, eu quero falar um pouquinho sobre isso. Qualquer legislação possui uma letra e um espírito. O mesmo acontece com os 10 mandamentos. Em nosso país, por exemplo, em algumas ocasiões onde surgem dúvidas com relação à lei, com relação à legislação, é ativado um tribunal, o Supremo Tribunal de Justiça. Ele vai lá e ele interpreta a lei, revelando assim não somente a intenção da lei, mas também o seu espírito. Com relação à lei de Deus, é a mesma coisa. A Bíblia nos apresenta que Jesus foi um dos grandes intérpretes das Escrituras. E Jesus deixou muitos dos seus ensinos claros para que eu e você possamos compreender não somente a letra da lei, mas também a intenção da lei. Desse modo, conforme registrado em Mateus capítulo 5, Cristo deixou claro que os mandamentos se referem não somente a ações, mas também à disposição da nossa mente e do nosso coração. Em Mateus, por exemplo, capítulo 5, versos 21 ao 22, percebe-se que matar não é somente o ato de tirar a vida de alguém, de assassinar, mas Jesus estende a compreensão para alguém que odeia seu irmão. E ele diz: se você odeia seu irmão em seu coração, ali você já quebrou o mandamento. Ali você já o matou. Em Mateus capítulo 27, versos 28, quando ele fala do adultério, não se resume apenas ao ato, à junção de corpos, de pessoas descompromissadas, mas é também cobiçar aquele ou aquela pessoa que não nos pertence. E o mesmo é dito sobre o mandamento da guarda do sábado. A guarda do sábado é muito mais do que apenas não trabalhar nesse dia. Há milhões de pessoas, centenas e milhares de pessoas que não trabalham no dia de sábado, mas também não têm nenhuma consideração especial por esse dia. Não tem nenhum compromisso de santificação, de separar esse dia, de observar o sábado, que envolva as suas atitudes, os seus pensamentos e os seus afetos. Devemos guardar não somente a letra da lei, mas também o seu espírito, a intenção. E é claro, o profeta Isaías, no capítulo 58, abra sua Bíblia, capítulo 58 do profeta Isaías. Ele vai trazer um esclarecimento que, sem dúvida, é de extrema importância para todos nós que somos cristãos. Lendo o capítulo 58 de Isaías, percebe-se que os contemporâneos do profeta pareciam muito religiosos, buscavam a Deus, queriam saber a vontade de Deus, diz o verso 2. Jejuavam, o verso 3 ao 5 fala disso. Contudo, por outro lado, viviam uma vida de pecado, o verso 1. Deus queria dar-lhes ricas bênçãos,
Mas antes eles precisavam fazer 3 coisas. Devolverem 3 respostas para Deus. Todas elas começando com um si. Se nós observarmos a partir do verso 9, o texto sagrado vai dizer o seguinte: então clamarás e o Senhor te responderás, gritarás por socorro e ele dirás: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso. Verso 10, se abrires a tua alma ao faminto e fartar a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitáveis. E agora o verso 13, ele traz o terceiro si. Ele diz o seguinte: se desviares o teu pé de profanar e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então, somente então, após cumprir esses 3 sis, e um deles envolve o sábado, somente então te deleitarás no Senhor. Somente então o Senhor vai fazer cavalgar sobre os altos da terra. Somente então o Senhor vai sustentar com a promessa e a herança de Jacó. E o verso conclui dizendo que estas palavras foram ditas pela boca do Senhor. Os 3 sis: não oprimir ao seu semelhante por atos, gestos e palavras, socorrer os necessitados e deixar de profanar o sábado. Como proceder para não profanar o sábado? Primeiro, honrar o sábado com os lábios, não falando palavras vãs. Segundo, honrar o sábado com procedimento, não cuidando dos próprios interesses, não seguindo seus próprios caminhos, não fazendo a própria vontade. O sábado não é um dia de trabalho. O sábado, ele é um dia de bênção, é um dia de descanso. Descanso no Senhor. Não é um dia de diversão, nem um dia de praticar esportes, nem um dia para compras ou para festas, mas é um dia para se festejar a Deus, adorando em espírito e em verdade. Esse é o sentido real do sábado. Meu querido irmão, minha querida irmã, quando eu penso nisso, eu vejo que muitas vezes estamos transgredindo esse dia. Estamos deixando de cumprir esse propósito. Porque muitas vezes nós temos utilizado os nossos telefones, os nossos smartphones, nas horas sagradas do sábado, para qualquer outro tipo de comportamento, menos para agradar a Deus. Concluindo a mensagem dessa noite, nós precisamos reconhecer o Deus Criador dos céus e da terra como Senhor da nossa vida. Nós precisamos reconhecer o Cristo que morreu pendurado na cruz como nosso Salvador.
nós precisamos reconhecer o sábado como um dia santo, separado, para nos encontrarmos com Deus e sermos santificados por sua presença. Se percebermos que não temos observado o sábado, como é da vontade de Deus, que eu e você possamos ter coragem de fazer as devidas mudanças, de fazer a devida reforma na nossa vida, e deixarmos de seguir o eu acho, e seguirmos o assim diz o Senhor, o está escrito em nossa vida. Olhemos para o sábado de maneira positiva, como deve ser para todo o ser criado por Deus. O sábado deve ser um dia feliz, um dia de serviço em amor, um dia de paz, um dia de graça, um dia especial para a comunhão e o relacionamento com Deus, com a nossa família, com os nossos irmãos. O sábado, ele deve ser para mim e para você um dia de alegria. Que possamos fazer a preparação correta para o sábado. A preparação para o sábado começa no primeiro dia da semana. Começa hoje. Para que quando cheguemos no sábado, possamos observar e honrá-lo como Deus merece. Se nós fizéssemos isso, irmãos, nossa vida vai ser bem diferente. Nós vamos poder receber o refrigério e a paz que só vem do coração de Jesus. Nós podemos encontrar nesse dia com o nosso Salvador. A cada dia, Deus se encontrava com o ser humano, mas no sábado, Ele fazia questão de estar o dia inteiro com a sua criação. Se nós fizermos isso, isso vai contribuir para que eu e você possamos ter uma verdadeira adoração. Não a qualquer criatura, mas adoração ao Deus que é o Deus Criador dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas. Vamos ter a verdadeira adoração àquele que é o autor e consumador da nossa fé. Teremos uma verdadeira adoração e uma verdadeira paz, reconhecendo aquele que derramou o seu sangue na cruz para salvar a todos nós pecadores. Eu não poderia deixar de concluir essa mensagem fazendo um apelo ao seu coração. Se você ainda não experimentou o que é receber a bênção do sábado, eu quero convidar você para daqui a pouquinho, alguns dias, de um pôr do sol ao outro pôr do sol, na sexta-feira, você observar esse dia. E eu vou além, eu convido você para buscar uma igreja adventista e vir estar junto conosco, adorando esse Deus Todo-Poderoso. Ah, querido, você vai ver que é uma bênção guardarmos o dia do Senhor. Você quer tomar essa decisão na sua vida? Aqui na igreja, vocês querem reafirmar essa decisão com Deus? Então, se você quer afirmar, levante a sua mão e vamos fazer uma oração. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela tem o poder de criar todas as coisas. Obrigado a Deus, porque mais uma vez aprendemos e relembramos a importância do sábado. Tem muitas pessoas, Senhor, que estão assistindo
e que irão assistir essa mensagem. Outras que estão aqui, que estão tomando decisão também, Senhor, de observar esse dia como o santo dia do Senhor. Que esse dia possa ser um sinal, como a tua palavra diz, de reconhecimento do teu povo, onde todos nós reconhecemos que o Senhor é o Deus Criador e que nos abençoa e que nos santifica. Concede uma bênção para vivermos essa semana que para nós é desconhecida, mas que ao chegar o pôr do sol da sexta-feira, o santo sábado, possamos estar juntos, louvando e engrandecendo o teu nome. Essas bênçãos nós pedimos, movidos pelo Espírito Santo e em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana e lembre-se, logo logo nos encontraremos mais uma vez, não só aqui guardando o sábado, mas por toda a eternidade. Que Deus abençoe você.